Deve ser enterrado hoje no cemitério de Igarapé o corpo do motorista de um caminhão reboque. Foi baleado por um delegado durante uma briga de trânsito em Belo Horizonte. Nós acompanhamos esse caso aqui ontem no Balanço Geral. Seguimos acompanhando. O policial civil foi ouvido e está solto. Motoristas de reboque fizeram um protesto em Belo Horizonte contra a violência. A família da vítima também pede justiça. Balança. Um homem trabalhador, sem vícios e dedicado à família. Assim, Anderson Cândido Melo será lembrado por quem convivia com ele. Tanto de gente que conhece meu marido, ninguém até agora, nunca, você vai te perguntar se tem alguém que tem alguma coisa a reclamar dele. Era com o caminhão reboque, recolhendo carros nas ruas para as seguradoras, que o motorista sustentava a família há 5 anos. Mas a vida do trabalhador foi interrompida de maneira trágica após uma briga de trânsito. O homem foi baleado e morto pelo delegado Rafael Horácio, em uma das avenidas mais movimentadas de BH, na região centro-sul da capital. Eu acredito que ele imaginou que ele não ia atirar. Eu acho que ele deu ordem só para ele, entendeu? Tipo um susto, só que não foi um susto, né? Ele já chegou para atirar. A verdade é que ele já foi para matar. Porque o tiro que ele deu ali não foi para assustar. Ele podia ter atirado no caminhão, né? Mas não, ele queria justamente matar meu marido. O delegado que atirou contra o motorista estava com outro policial civil em uma viatura descaracterizada. Ele teria sido fechado pelo caminhão. Segundo a polícia, o reboquista se recusou a parar após ser abordado. Foi quando Anderson teria acelerado e jogado o veículo em direção à viatura. Nessa hora, o delegado atirou no para-brisa do caminhão, baleando a vítima no pescoço. O cunhado do reboquista, baleado pelo delegado, esteve no local após a ocorrência e acredita que o cenário pode ter sido manipulado. O fato do caminhão estar com o para-choque quebrado é um quebrado que tem que analisar, porque quem bate na traseira, a tendência do para-choque é entrar para dentro, não puxar. Igual ele está lá, para-choque puxado. O caminhão foi periciado no local e levado para um pátio de apreensões. Os parentes de Anderson foram informados que o veículo deve passar por uma perícia mais detalhada. Dezenas de policiais se reuniram no local do crime para dar apoio ao delegado Rafael Horácio, o que também incomodou a família do motorista do caminhão. E fomos muito maltratados pela Polícia Civil, que hora nenhuma quis se manifestar em interesse em saber como que a família está passando, como que aquilo ali, sempre tratando a gente com mal educados, como sempre. O enteado disse que Anderson estava indo rebocar um carro na Avenida do Contorno quando tudo aconteceu. O rapaz não acredita que o motorista tenha fechado o delegado e nem desobedecido a ordem de parada. Eu não acho que ele fez isso porque ele não é esse tipo de pessoa, né? Ele não é, porque se ele fosse esse tipo de pessoa, ele tinha até passado de coisas antecedentes aí, né? Rafael Horácio, da Delegacia de Combate ao Tráfico de Drogas da capital mineira, foi detido e levado para a casa de custódia da Polícia Civil de Minas Gerais, mas já foi liberado. E era neste imóvel aqui no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte, onde o Anderson morava há aproximadamente 3 anos com a família. A casa está bem aqui atrás e na garagem era onde ele deixava o caminhão reboque e também trazia os carros que ele recolhia na rua, né, Paulo? Sim. Trazer os carros para cá para estar deixando no outro dia na oficina, né? E fazer a manutenção do caminhão dele e também dos caminhões dos amigos deles que trazia para cá. Na tarde desta quarta-feira, vários reboquistas se reuniram e fizeram um protesto pela morte de Anderson. O corpo foi liberado para a família e o sepultamento será em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. Anderson deixou 2 filhas de 15 e 18 anos, 2 enteados de 27 e 29 anos, um neto de 5 anos e a mãe acamada de 86 anos, que sofre de Alzheimer. Para a família do motorista, restaram a dor e a saudade. Eu quero justiça, porque o que ele fez, ele tirou um pai de família, que ele era a coluna da casa, ele era o cabeça, ele que fazia, ele que trabalhava, ele que trazia o pão de cada dia para os meus filhos. Hoje o pessoal liga, me procura no trabalho e fala assim, o que é essa reação? A reação é essa, tristeza, chorar, angústia demais. Coisa que eu via, ligava, a necessidade assim, da nossa mãe cuidar,
recebo uma notícia dessa. Isso foi um ato muito cruel, de covardia, né? Um delegado, né? Um homem que teria que estar ajudando a humanidade, orientando, né? Defendendo, e faz uma covardia dessa com um pai de família, um trabalhador que estava ali trabalhando, né? Isso, pelo amor de Deus, só isso. Só o que eu peço. Uma família destruída, né? Um caso que uma discussão de trânsito, se é que houve a discussão, uma fechada, e foi fechado e aí pede para parar com arma, também não entendi isso. Eu queria as imagens do olho vivo do outro lado da avenida, próximas. Tem câmeras próximas aí onde aconteceu esse caso. E cadê essas imagens? Eu acho que a Polícia Militar podia divulgar essas imagens, que a imagem que a gente tem de câmera de monitoramento é do outro lado, está distante, não dá para ver ao certo o que aconteceu. Então existem outras câmeras. Tem que ir atrás dessas imagens e divulgá-las o mais rapidamente possível. São fundamentais, vão ser fundamentais para ajudar na investigação. E a Polícia Civil, pela Corregedoria, precisa dar uma resposta rápida. O que chama atenção, e muita gente mandou mensagem para a gente aqui ontem, muita gente mandou mensagem, dizendo por que ele não deu um tiro de advertência, por que ele não foi para o canteiro central da avenida e atirou no pneu, no motor do caminhão que fosse, mas atirou exatamente onde estava o condutor, onde estava o motorista. Um tiro que matou. Ele foi levado para o Hospital João 23, mas morreu na sequência. 4 filhos, 2 enteados, 2 filhas. 4 filhos, na verdade. A mãe de 86 anos, que tem Alzheimer, que também dependia dele. Pai de família, provedor da família, morto dessa forma. Então precisa ter uma resposta rápida. Rápida. A imagem, eu falei dela aqui ontem e estranhei que até agora não foi divulgada. Será que não tem a imagem? Será que a câmera não está funcionando? São perguntas que a gente precisa ter resposta para elas. Onde é que estão essas imagens? São fundamentais. Não basta só ter uma versão de uma versão de outra. Tem que ter imagem e um trabalho de perícia bem feito. A repórter Shirley Barroso acompanha o velório e traz as informações para a gente ao vivo. Fala, Shirley. Eilair, muito boa tarde para você, para quem nos acompanha. Olha, a Polícia Civil informou que a Corregedoria adotou medidas imediatas para apurar esse caso, tá? Esclareceu também que depois do depoimento de testemunhas e de analisar os fatos, o delegado foi liberado por falta de elementos jurídicos para a prisão dele. A Corregedoria Geral disse ainda que repudia atitudes violentas e insensatas de qualquer pessoa, especialmente de servidores, e assegurou que o inquérito policial seja concluído no prazo de 30 dias, com impessoalidade, imparcialidade e transparência. E é exatamente isso que a família aqui do Anderson Melo espera, né? Que esse caso seja esclarecido e concluído com imparcialidade. Ao meu lado aqui está a dona Maria Regina, que é a esposa do Anderson, e é isso que a família quer, né, dona Maria Regina? Que essa investigação, mesmo sendo de um órgão que é da Polícia Civil, que ela apure os fatos com imparcialidade e com transparência, né? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Quem está lá? É o Lair. Boa tarde, Laí. Tudo bem com você? Boa tarde. Sim, a gente precisa de justiça, porque ele teve a defesa dele, né? E a minha. Cadê eles? Ninguém me procurou, ninguém me ouviu, né? Então, assim, eu queria uma resposta, porque isso aí não pode ficar impune, não. E agora? Quem vai trazer a vida do meu marido de volta? Ninguém, né? Porque agora ele já se foi. E quem que vai arcar agora com a responsabilidade da minha família? Eu tenho 2 filhas para criar, né? E eu sou autônoma, então era quem que era o suporte da casa, era ele, era o cabeça, né? E agora, como que eu vou fazer? E ainda por cima lá, ele tá com o caminhão tá preso, né? Eles não liberou nada pra gente e eu preciso também de trabalhar, porque o caminhão da gente ficou preso e aí não tem uma resposta disso, que até agora a gente não sabe o que houve. O caminhão, para explicar que o caminhão é apreendido, porque ele é um objeto ali de crime, né? O tiro foi dado pelo para-brisa, esse caminhão tem que ser apreendido até que a perícia seja concluída, porque se os peritos precisarem de algo mais naquele caminhão, então ele não pode ser restituído à família, ser entregue à família. Então ele realmente fica um tempo retido, mas a família, como a dona Maria Regina disse, precisa do caminhão, precisa continuar a vida, porque era com ele que o senhor Anderson sustentava a família. O que eu ouvi aqui das pessoas aqui no velório, é de que ele era um homem muito trabalhador, né? Que o único defeito que ele tinha era trabalhar demais, né? Ele era só trabalhar,
E eu não tenho nada que reclamar da pessoa dele. Eu vivi com ele 28 anos, ele era um pai, um marido exemplar, sabe? E ele era maravilhoso, sem palavras para explicar o que ele era. Ele era uma pessoa carinhosa, amoroso, ele era uma família. Era do serviço para casa, da casa para o serviço e igreja, que nós somos evangélicos. E agora acabou tudo, né? Desmoronou. Dona Maria Regina, o Lair quer fazer uma pergunta para ela, mas para a senhora. Isso. Mas como ela está sem retorno, Lair, porque ela estava lá dentro recebendo os familiares, recebendo os amigos, assim que eu soube que a gente ia entrar aqui ao vivo, eu chamei ela rapidinho. Mas pode fazer que eu faço para ela. Eu queria primeiro prestar minha solidariedade para ela, mandar um abraço, um beijo para ela, para a família, para os filhos todos, dizer que a gente ficou muito sentido com essa notícia aqui. E diga ela o seguinte, eu queria perguntar, porque em casos como esse, quando acontecem esses casos mundo afora, a polícia liga para a família, acompanha, presta a solidariedade à família. Alguém da Polícia Civil procurou a senhora, dona Maria Regina? O Lair, a princípio, primeiro ele prestou solidariedade à senhora, disse que isso deixa todo mundo muito triste, não só a família, é claro que é natural isso, mas que a gente também fica muito triste de um trabalhador ter sido morto desta maneira. E ele quer saber o seguinte, se alguém da polícia ligou, fez contato com vocês para prestar solidariedade, para saber se vocês estão precisando de alguma coisa? Não, Lair, ninguém procurou a gente, só até agora foi só a televisão que procurou a gente, mas ninguém. Alguém que viu, que presenciou o que aconteceu, contou alguma coisa para vocês ou vocês estão supondo que possa ter acontecido? Alguém que viu, contou para vocês ou para alguém que esteve lá no local, que eu vi que tinham uns amigos dele, alguns parentes foram até lá, eu presenciei algumas pessoas chegando. Alguém chegou perto e contou o que viu ou não? Testemunha? Sim, nós temos testemunha sim, que viu tudo. Mas a gente não vai divulgar porque é uma fonte para a gente nisso aí. Isso é importante então, Lair. Isso é importante. É alguém que viu, estava ali, procurou ali a família e é uma testemunha que vai ficar, que a família vai apresentar ela à corregedoria, é isso, né? Sim, uma coisa, Lair, que eu queria até pôr em observação, o meu marido demorou demais socorro para ele. Né? Aquele local ali, quando ele foi avaliado, segundo fiquei sabendo, o delegado continuou no local, tá? Não prestou socorro, demorou mais de 30 minutos para prestar socorro. Quando tirou ele do local, já tirou ele como um qualquer, sabe? Jogando ele de qualquer jeito lá, né? Então, assim, ele era um pai de família, ele era um trabalhador, ele não era uma pessoa, um vagabundo não, sabe? Então assim, eles nem sequer preocupou, né? Então assim, demorou demais o socorro para ele. E por que, Laí, que o caminhão do meu marido permaneceu no local e o do delegado tirou imediato? São questionamentos que a família faz, natural esses questionamentos, é claro que tem ali uma situação, um trâmite a ser seguido, a família faz os questionamentos dela e com a razão, porque é muita coisa que eles não entendem, né? Mas esse socorro realmente, ele deve ter demorado um pouco sim, porque quem fez o socorro, quem levou o Anderson para o João 23 foi uma viatura do DENARC, que é da delegacia onde ele trabalha. Então ele acionou esses policiais primeiro, que chegaram no local e socorreram o Anderson. Então, por isso que ela fala da demora. O delegado, só uma viatura do DENARC que saiu, que foi acionada pelo delegado, é que chegou e socorreu. Esse socorro poderia ter sido feito antes, é isso que ela fala, né? Tinha corpo de bombeiro lá perto, né? Em segunda, eu fiquei sabendo que lá tinha corpo de bombeiro lá perto. E por que não prestou esse socorro mais rápido? Demorou demais, que além dele ter cometido esse ato, ele ainda demorou a pedir o socorro para o meu marido. E ainda tem outra. Essa cena do crime foi violada, foi mexida. Porque o caminhão do meu marido tem coisas que foi mexida nele lá. Antes da perícia? Antes, A polícia não deixou ninguém afastar, mas foi mexido. Isso é um questionamento. Testemunhas que viram, contaram para a família.
falaram alguns detalhes. É claro que isso, assim, agora surgem informações que a gente não pode falar que são verdadeiras, são informações que chegam para a polícia, mas que elas serão apuradas, né? Toda e qualquer informação será apurada. Testemunhas que a família conseguiu contato ali serão apresentadas à corregedoria. Então é uma situação ainda que vai ser apurada pela corregedoria, e os questionamentos da família, esses questionamentos são naturais, que a família tenta entender o porquê, né? Apesar da versão do delegado, a família tenta entender o porquê. Tinha necessidade daquilo, tinha necessidade de matá-lo. A família, é claro, porque é inaceitável uma morte dessa maneira. Então os questionamentos, eles são feitos mesmo, né? E era uma simples briga de trânsito e que deu nisso tudo, né? Eu acredito que foi um crime de trânsito, Shirley. Eu acho que não foi briga de trânsito, porque não houve briga de trânsito. Porque ele ainda não chegou, como se diz assim, ele, dentro do carro mesmo, ele já fez os procedimentos dele. Ele não precisou de dar ordem de prisão nem nada. Ele não saiu do carro dele, eu vou te dar uma ordem de prisão que eu sou da polícia. Ele não identificou, o identificado dele foi a arma, atirar e pronto. Né? Como é que meu marido vai se defender? Meu marido vai saber que aquilo ali era um policial? Né? Era só ele descer do carro e falar que, ó, eu sou um agente da polícia. Pronto, meu marido ia respeitar. Agora não, chegar e já arrancar como se o crachá dele foi uma arma. Exatamente. Oi, Lair, pode perguntar. Eu queria que eu saber faço a pergunta para a dona Maria Regina, que ficou 28 anos ao lado do Anderson. Como é que ele era? Como pessoa, como pai de família? Porque essas histórias começam assim, né? A gente divulga sempre aqui crimes, mas depois, aos poucos, você vai relatando as histórias. E aí o caso nos toca mais. Como é que era o Anderson? Como pessoa, como pai e como profissional? Vou perguntar para ela. Então vamos lá, vamos esquecer esse crime um pouco, que já é doloroso para a senhora. Vamos lembrar um pouquinho quem era o Anderson. O Anderson pai, marido, filho. Quem era ele? O Anderson era uma pessoa maravilhosa, 28 anos de casado, deixou um legado muito bom, deixou 2 filhas lindas, sabe, que agora eu vou acabar de criar ela, o que ele agora não está presente mais. Mas o tempo que ele ficou em nossas vidas foi só bênção, só coisas boas. A senhora conheceu ele, a senhora já tinha os 2 pequenininhos, né? Eu tinha meu filho que estava com 3 meses de nascido e a minha filha com 2 aninhos. Né? Então, assim, eu vivi com ele 28 anos, mas foi 28 anos de alegria. Trabalhador, honesto, não mexia com nada de errado. E aí morrer dessa maneira é o que revolta. Uma pessoa com todas essas características, com essa vida tranquila que ele tinha, porque era um homem que era de briga? Ele era de brigar, de achar ruim? Não, ele era do bem. Ele não fazia mal a ninguém, nem um passarinho. Que de tanto na minha casa tem 6 cachorros, de tanto que ele gosta, né? Pra você ter ideia, como que uma pessoa do bem fazer uma coisa, né? Então, assim, ele era um homem maravilhoso. Só tenho que deixar boas lembranças dele agora, que vai ser, para mim, vai ser muito triste. Porque até apagar isso aí, que eu acredito que vai ser difícil, né? Mas a gente vai levando. Por que a família insiste nisso, Lair? Eu já vou deixar a dona Maria ali receber os amigos ali. Por que a família insiste nisso? Quando você ouve uma história de que uma pessoa foi baleada por um delegado de polícia e de que o delegado, com toda a autorização, a habilitação que ele tem para atirar em alguém em algumas circunstâncias, você pensa logo num bandido, num criminoso, né? A família pensa logo, quando você vê um caso desse, o delegado atirou alguém e fez alguma coisa. Não foi o que aconteceu. Então era uma pessoa trabalhadora, ainda vai descobrir, a corregedoria vai descobrir o que aconteceu ali e tal. Então o que dói para a família é o senhor Anderson, trabalhador, um homem honesto, morrer daquela maneira, que para eles ele não era bandido, não fez nada para poder merecer aquele tiro e que perde a vida dessa maneira. Então a gente espera realmente que a corregedoria seja transparente, que dê um resultado para a família. Saber quem eles já sabem, isso não tem dúvida, mas eles querem saber o porquê e como isso aconteceu. E uma resposta e principalmente uma punição, porque ninguém tira a vida de outra assim, à toa. É com você, Lair.